Bom dia, meus caros. Estamos aqui reunidos mais uma vez com o Livro dos Espíritos. Hoje vamos abordar as perguntas 76, 77 e 78, onde Allan Kardec dá uma de Globo Repórter perguntando onde vivem os espíritos, o que fazem, o que comem, quem são. Então damos início às perguntas para o nosso irmão Lucas. Então vamos lá, questão 76, sobre a origem e natureza dos espíritos. Que definição se pode dar dos espíritos? Pode-se dizer que os espíritos são seres inteligentes da criação, povoam o universo fora do mundo material. Nota: a palavra espírito, empregada aqui para designar as individualidades de seres extracorpóreos e não mais o elemento inteligente do universo. Tem uma coisa interessante na literatura de Kardec, que ele vai começar a fazer uma diferenciação na palavra espírito. Quando ele usa espírito com E maiúsculo, ele está se designando ao ser, a essência que tem vida e inteligência. Quando ele usa espírito com E minúsculo, ele está se referindo aquilo quando a gente fala assim, ele tem um espírito de juventude, ou então um espírito jovem, é aquele sentido de essência, da personalidade da pessoa e não em si do ser espiritual. Então aqui ele já começou a fazer essa diferenciação, e acho que daqui para frente, dessas perguntas para frente que a gente vai tratar, quando fala espírito, ele vai tratar então desse ser, de uma individualidade extracorpórea. Eu tenho aqui anotado nas minhas notas de rodapé quando eu li, há muito tempo atrás, princípio espiritual com E minúsculo é quando ainda está quando ainda não está na individualidade, a individualização. Quando ele já adquire o estado de consciência com E maiúsculo. Eu nem lembrava disso. Vamos lá. Bom, finalmente, né? Você vê que a gente demorou um tempão para entrar no... Obrigado, quem foi que fez? Foi o Lucas? Eu já ia fazer, já. Jogada de câmera, pessoal. Finalmente chegamos ao livro que aborda o nome da própria obra, né? Que é o Livro dos Espíritos. E o Kardec já começa com a primeira pergunta, qual a definição que se pode dar aos espíritos. Ele dá uma resposta bem didática, né? Pode-se dizer que os espíritos são seres inteligentes da criação, povoam o universo fora o mundo material. Então aqui a gente veio acompanhando a estrutura do racional, do que ele começou a separar o que era mundo material do mundo espiritual, e agora ele apresenta os seres que povoam o universo fora o mundo material. Então é importante fazer essa distinção, porque tudo que está aqui no mundo material, o que é fora daqui é povoado por espíritos. Então, o que a gente entende como 3D, né, a terceira dimensão, alguns chamam de terceira dimensão, outros chamam de matéria, outros chamam de plano material, outros chamam de plano carnal, enfim. Tudo que é fora daqui, ele já considera jogar tudo no mesmo balaio de gato, chamando de espírito. E aí a gente vai nas próximas questões, a gente vai abordar e aprofundar a teoria dele, que ele apresenta aqui nessa obra. Então, acho que é bacana a gente só entender e situar onde que a gente está. Se você não viu os estudos anteriores e tiver interesse no assunto, fica aqui o nosso convite de entrar na playlist e revisitar. A gente está estudando a obra completa do Livro dos Espíritos, se você acabou de chegar. Se você já vem estudando com a gente, então bora lá, Luquinhas, vamos continuar para a próxima questão. E vamos aprofundar e entender um pouquinho melhor o que é esse tal de espírito, né? Então vamos lá, questão 77. Os espíritos são seres distintos da divindade ou serão simples emanações ou porções desta, e por isto denominados filhos de Deus? Meu Deus! São a obra de Deus, exatamente qual máquina o é do homem que a fabrica. A máquina é obra do homem e não é o próprio homem. Sabes que, quando faz alguma coisa bela, útil, o homem lhe chama sua filha,
criação sua. Pois bem, o mesmo se dá com relação a Deus. Somos seus filhos, pois que somos sua obra. Eu lembro daquela passagem da Bíblia, né, que quando Deus criou Adão e Eva, né, imagem e semelhança de Deus, sendo que o termo Adão para os judeus vem de Hadad, que é da humanidade, né? Então eu fico pensando, não somente a humanidade, mas todas as criações nos outros universos, galáxias, os outros espíritos que tem desse universo, né? E a hora que o Lucas estava lendo sobre as máquinas, as fábricas, eu pensei uma analogia do pintor também, quando faz a pintura do quadro, o que está expresso ali na tela é um esboço do interior do pintor, né? Então, imagina a beleza que é o Pai. Na pergunta, Kardec dá duas opções. Ou ele coloca, são seres distintos de Deus, ou são simples emanações ou porções de Deus. Então, o que ele está querendo saber é se nós somos totalmente separados do que é Deus em si, ou se temos alguma coisa conectada a Ele, qual a nossa conexão com Deus. E, pelo menos quando eu li, deu a entender como se Deus tivesse tirado um pedaço dele para criar um espírito. E aqui, na resposta, os espíritos trazem essa exclamação, meu Deus! Talvez para mostrar assim o quanto a gente ainda desconhece desses mecanismos, né? E trazem uma explicação mais simplificada para a gente conseguir compreender, uma comparação com coisas aqui da Terra. Uma máquina, uma pintura, qualquer criação humana faz parte de nós porque saiu de nossas ideias. Nós concebemos ela inicialmente e depois nós a criamos. Mas ela ainda assim não é uma parte integrante do ser humano. Ela é uma criação do ser humano. Então, assim como isso acontece, nós também somos, assim com Deus. Nós não somos uma parte física de Deus, mas somos parte integrante de Deus por Ele ter nos concebido inicialmente. Ele pensou na criação desse espírito, na evolução que ele teria, na jornada, e ainda assim fez a nossa criação. Então temos essa conexão com Deus. Eu gosto dessa abordagem dele, porque é muito comum, e ainda mais hoje em dia, com a proliferação das informações pela internet, surgirem ideias das mais variadas, dos mais variados tipos e natureza acerca da divindade humana. E com um pouco de estudo e compreensão, não é somente na obra do Kardec, não, outras obras sérias também, de diversas doutrinas, abordam sempre da mesma forma. Nós somos uma criação de Deus. Nós não somos deuses, né? Nós temos dentro de nós uma porção, a essência do Criador, porque Ele nos criou. Se eu crio alguma coisa, ali tem a minha impressão, né? Eu que fiz aquilo reflete o que tem dentro de mim, porque eu coloquei aquilo em uma forma de obra. Mas é importante a gente estabelecer essa divisão, eu acho que é bem importante nos dias atuais. Tem muito equívoco sendo espalhado por aí afora. Muito endeusamento. Não que o ser humano não seja, mas a gente está bem longe ainda de alcançar qualquer estado de graça, assim, ao meu ver, sabe? Eu acho que isso, a partir do momento que a gente começa a cair numa ilusão de que nós somos mais do que a gente é de fato, a gente acaba deixando de lado alguns compromissos que a gente veio realizar com nós mesmos. E eu acho que o compromisso maior é justamente entender o que somos, onde que a gente consegue, pode melhorar para a gente rumar justamente para Deus.
num futuro ainda muito, muito, muito distante, a gente ter uma compreensão, um discernimento ainda maior do tamanho da obra do Criador e nos entendemos como parte dela, como essência dela. E daí, então, a gente poder, quem sabe, ter uma participação um pouquinho maior daquilo que a gente já faz hoje. Bom, então vamos seguir para 78. Os espíritos tiveram um princípio ou existem como Deus de toda a eternidade? Se não tivessem tido princípio, seriam iguais a Deus, quando ao invés são criação sua e se acham submetidos à sua vontade. Deus existe de toda a eternidade, é incontestável. Quanto, porém, ao modo por que nos criou e em que momento o fez, nada sabemos. Podes dizer que não tivemos princípio, se quiseres com isso significar que, sendo eterno, Deus há sempre de ter criado ininterruptamente. Mas, quando e como cada um de nós foi feito, repito-te, nenhum o sabe. Aí é que está o mistério. Eu estava vendo um vídeo esses dias do Wagner Borges, que ele indaga, né, as entidades que o acompanham sobre exatamente isso. Como que Deus criou tudo? Explica aí. E os espíritos falaram que eles também não sabiam. E ele falou, como assim você não sabe? Vocês são mais avançados no conhecimento. Daí eles comentaram que, na verdade, quando nos foi explicado, a gente não entendeu nada. Então, o que nos cabe é tentar entender a nós mesmos e depois, lá na frente, a gente vai conseguir deslumbrar ainda o que é Deus, porque a gente ainda não tem conhecimento para isso. E a gente vê aqui nas obras, não é que os espíritos estão desviando, não estão respondendo diretamente a Kardec, né? Eles estão soltando as informações aos poucos, né? Tanto é que na Gênesis também fala que Deus está sempre criando, né? E não para sem cessar. Então aquela história de que Deus criou o mundo e descansou, a gente sabe que à medida que o espírito vai evoluindo, ele vai trabalhando mais e mais, né? É isso. Ele vai se unindo, eu acredito que ele vai se unindo cada vez mais com o todo. E vai assumindo novos papéis que, para nós, acho que o nosso entendimento ainda é muito incompreensível. A gente tenta... Pode ver aqui, cara, o que você citou é perfeito, assim. Nem os espíritos mais avançados conseguem entender. Ainda mais a gente, né, que está, acho que talvez no primeiro passo da retirada do véu. Porque, assim, até então, a sociedade humana vivia completamente vou botar entre aspas, tá, nas trevas, né? Sem entendimento nenhum do mundo. Pós-mundo, do mundo pós-vida, do mundo pós... Enfim, da forma que vocês acharem melhor chamar. A gente não tinha isso. Então, agora começou um movimento, né, de integração nossa com o plano espiritual e do plano espiritual com o plano maior. Então, conforme a gente vai evoluindo, e a gente sempre cita, eu principalmente, né, acabo sempre citando algumas obras que mostram a evolução de mundos mais desenvolvidos que o nosso, não tão desenvolvidos, mas um pouco mais só desenvolvidos, a gente já vê que já tem uma integração maior com o cosmos. Hoje a gente faz isso, mas faz de forma ainda muito tímida, e na maioria das vezes a gente nem sabe, né? Não tem nem lucidez do que está acontecendo. Então, a partir dessas obras aqui, principalmente a partir de Kardec, a gente começa a ter um pouco mais de lucidez do que está acontecendo e dos processos que a gente enfrenta no dia a dia. E essas obras, elas são interessantes porque elas começam a explicar coisas que até então não tinham explicação, não é? Então, por que eu passo por algumas coisas? Por que eu deixo de passar por algumas coisas? Porque tudo é um processo evolutivo, a gente vem evoluindo. Então, é uma escola, isso aqui é uma escola e um hospital. Somos conscientes que precisam de cuidado e precisam de aprendizado. E a gente vai evoluindo. Onde isso aqui vai parar, a gente não tem ideia. A gente sabe por obras que tem alguma coisa que pode acontecer lá para frente, mas se você chega lá na frente, vamos pegar, por exemplo, o Júpiter, que é tão citado aí, largamente citado, que é um planeta já bem evoluído aqui no nosso próprio sistema solar, com certeza lá eles têm outras demandas para aprender e evoluir.
né? Então, por exemplo, Marte aqui, que já é um mundo já regenerado, lá eles ainda estão no processo final de desprendimento da matéria. Eles já venceram N questões lá que a gente aqui ainda está trabalhando, mas eles já estão no final do processo deles, já quase indo já para o mundo ditoso, acho que é o próximo, né? Enfim. Mundo feliz, mas eles ainda têm que se desvencilhar de alguns laços materiais. Então esse é o que eles estão lá. Se eu não me engano, eu acho que em Saturno, naquela obra lá da mãe do Chico, ela cita que os habitantes de lá, eu acho que o objetivo deles era se envolver maior com Deus a partir de expressões divinas, se eu não me engano. Tipo, a arte é uma expressão divina. E aí você tem a música, a literatura, enfim, tem vários tipos de arte, mas o objetivo deles era se integrar com o todo, através de expressões do todo. Então, você vê que conforme a gente vai evoluindo, a nossa relação com o todo, ela também vai evoluindo. Então, hoje, acho que o nosso papel aqui, a nossa função é entender o todo. Se a gente entender que existe um todo, né, existe algo muito maior, Deus, todo um plano espiritual, um plano evolutivo, fora da matéria, eu acho que isso já é um grande passo. E como é que a gente consegue sair disso aqui, né? Como é que a gente consegue evoluir? A gente tem o exemplo de Jesus, que há 2000 anos veio. A única coisa que vocês precisam fazer é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. E aí vem o Espiritismo e complementa isso, o princípio da caridade. Por que isso é tão importante? Porque só a partir desse momento a gente consegue dar um próximo passo evolutivo. Enquanto a gente se odiar, a gente não consegue. Quando a gente se matar, quando a gente fizer mal um ao outro, quanto mal ainda estiver dentro de nós, a gente não consegue ir para o próximo estágio evolutivo. Por isso que eles tanto falam que a gente está no período de transição, onde o bem começa a sobrepujar o mal. Essa balança ela começou a virar agora. Citando novamente a obra do Ramatiz de Marte, lá não tem o mal mais. E o princípio da caridade ele é completo dentro do planeta. Então todo mundo vive de uma forma muito mais coletiva, se ajudam mutuamente, sem perder a expressão individual. Mas a forma como ele se relaciona é totalmente diferente da forma como nós nos relacionamos com o mundo. A gente ainda tem fronteira, a gente ainda tem proibição de pessoas, aqui pessoas não gostam de pessoas, a gente tem questões muito pesadas como racismo, xenofobia. E então essa é a nossa tarefa. Expressar o amor dentro da gente e a partir disso a gente continuar expressando o amor para fora. E aí a gente continua essa evolução para um dia a gente tentar entender o que é o mistério de Deus. Mas hoje eu acho que a nossa tarefa é essa. Eu ia fazer um comentário nesse sentido mesmo. Como que quando a gente começa a aprofundar um pouco mais o estudo da espiritualidade, a gente fica caçando conhecer mecanismos e fenômenos que não estão ao nosso alcance. E a gente perde o foco do principal, que não é conhecer como funciona a vida lá no planeta Nibiru ou qualquer que seja. A gente tem que buscar a transformação nossa aqui e agora. A gente não precisa ficar pensando como se cria espírito, como Deus inventou o espírito, como Deus criou a matéria. É claro que isso é muito curioso e a gente tem essa vontade de querer aprender. Mas aos poucos vem vindo, né? Os espíritos estão revelando para a gente. Mas esse não é o ponto principal. O ponto principal de estar aqui numa situação material transitória, uma vida que dura 60, 50, 100 anos que seja, é a gente estar aqui para aprender a praticar o amor, praticar o perdão, a desenvolver a nossa moralidade. O conhecimento, ele vem como para poder agregar. Quanto mais amoroso é o espírito, mais vontade de trabalho ele tem. E se ele quer trabalhar muito, ele precisa de mais recursos para poder fazer um trabalho cada vez melhor. E com isso, então, virão conhecimentos e novas faculdades, habilidades para esse espírito, para que ele possa exercer o seu trabalho de uma maneira muito mais eficiente. Por isso que quando Jesus fala, buscai antes o reino de Deus e todo o resto vos será dado, é esse o ensinamento que Jesus traz para nós. O ponto principal de funcionamento é o amor. Se a gente ama e tem vontade e desejo de ajudar, de auxiliar, o resto, os recursos que a gente precisa para poder realizar esse trabalho,
virá naturalmente. Isso a gente vê muito nas obras do André Luiz. Tem muitos espíritos que têm uma grande capacidade, um grande conhecimento. Mas na hora de fazer um resgate, esse mesmo espírito de grande conhecimento abre mão de fazer o resgate e diz: nesse trabalho a gente precisa de um que ama mais. Eu estou lendo um agora, Entre o Céu e a Terra. E aí o Clarencio está lá auxiliando no resgate de um espírito, mas quando ele vai resgatar um espírito de uma mãe agoniada pela morte do filho, ele abre mão desse resgate. Ele fala assim: a gente precisa de alguém que ame mais. Eu tenho só o dom da palavra, do esclarecimento, mas é o amor que vai agir aqui. Então ele chama um espírito ainda mais elevado para poder fazer essa transformação. E esse espírito com mais amor, ele tem muitos mais recursos espirituais do que qualquer outro trabalhador que tinha aparecido no livro até então. Então essa vontade de amor, de transformação, é que vai nos dar outros recursos e conhecimentos para que o nosso amor seja aplicado com mais eficiência, para que valha mais a pena. Então a gente precisa buscar essa transformação moral, e o resto vai vir com o tempo. Então vamos para 79? Não, acho que deu, né? Deu? Então ótimo. 76, 78, acabou. Eu perguntei já. Só quero fazer um comentário aqui, que de vez em quando os espíritos me representam quando ele escreve aqui: meu Deus, tipo, pô, Kardecinho, né? Mas aqui no Portal Paz nós não fazemos isso. Então, por favor, deixem os seus comentários, as suas perguntas, suas dúvidas. Nós não vamos fazer, meu Deus, que comentário é esse? Não, participe, envie sua sugestão e venha participar com a gente do Livro dos Espíritos.